Agora, André, queria te perguntar o seguinte: o presidente Lula demonstrou contradição ao comentar o tarifaço hoje, o que ele declarou, o que ele disse? Demonstrou sim, viu, Tiago? O presidente Lula primeiro explicou o silêncio da parte dele em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, já que as manifestações brasileiras vieram apenas do primeiro escalão, com os ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, do Comércio Exterior e do Meio Ambiente, além de declarações do presidente do Banco Central. Segundo Lula, ele não vai comentar a política tarifária sem que haja antes uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu não falei do tarifaço, porque até agora o Trump não falou do tarifaço. Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Essas declarações ocorreram durante visita do presidente Lula à Carreta da Saúde da Mulher no Rio de Janeiro. Mas, horas depois, ainda cumprindo a agenda na capital fluminense, Lula voltou a falar sobre o tema e afirmou que pretende travar uma guerra de narrativas contra Trump. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós daqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. E isso nós vamos ter que demonstrar. Em relação a essa guerra de narrativas, o presidente Lula se refere, por exemplo, ao PIX, que foi citado mais de 20 vezes no relatório do representante comercial dos Estados Unidos, como uma ferramenta de concorrência desleal a operadoras de cartões de crédito, débito e que tem a sua operação centralizada nos Estados Unidos. O governo federal afirma que essa é uma ferramenta que disponibiliza oportunidades iguais para todos os players, para todos aqueles participantes do mercado financeiro, que, portanto, então, não representa nenhum tipo de concorrência desleal. Houve também o governo federal rebatendo outras acusações, como, por exemplo, do desmatamento e da corrupção. Segundo o governo, essas práticas têm sido combatidas, inclusive seguindo protocolos internacionais, e que, por isso, então, todas as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são políticas e não técnicas. Tiago. Pois é, e o André vai voltar daqui a pouquinho para falar da possibilidade do BNDES ajudar empresas que podem sofrer com o tarifaço. Estamos te aguardando até já, André. Denise e Dora. Dora, o presidente Lula está um pouco mais cauteloso, vem aceitando algumas recomendações da assessoria, porque ele não está entrando no embate de vez com Donald Trump. Até falou isso, que ele quer esperar um pronunciamento ou alguma sinalização de Donald Trump. Ou não é bem isso, Dora Kramer? Ô, Tiago, claro que ele está entrando no embate, é evidente que ele não está assumindo, adotando cautela nenhuma. Esse é o discurso oficial. No palanque, o presidente Lula está fazendo o teatro da valentia, o teatro do enfrentamento, chamando louco para o Trump responder, para ele manter. Não é à toa que ele usa o termo guerra. Nas dificuldades, governos, nas dificuldades, quando precisam de conquistar apoio, o conceito da guerra metafórico ou real, ele é adotado, e é exatamente o que o presidente Lula está fazendo, porque o governo brasileiro ontem se enrolou na bandeira nacional, assumiu um tom político, falou em reciprocidade e hoje recuou. Hoje, quer dizer, fez aquele discurso ontem, fez a valentia na retórica, hoje vem para um realismo, recua. Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma entrevista em que ele não citou a palavra reciprocidade em momento algum. O ministro da Fazenda a gente viu aí. E o presidente Lula primeiro disse que não vai falar, depois disse que vai falar, num tom absolutamente agressivo,
Não entro aqui no mérito se esse tom piora, melhora, se o Trump está prestando atenção, não. Apenas é uma constatação do papel, da maneira como o presidente resolveu se postar, se conduzir, ir para o enfrentamento, assumir ele o protagonismo do embate, dizendo: eu enfrento o presidente dos Estados Unidos, não só enfrento, como chamo ele para a guerra de narrativa, mas não deixa de ser uma guerra em situações em que um país está em perigo, em geral, a população se une em torno do governante. O problema é que o país não está em perigo. Vamos combinar que todas as declarações de especialistas, ninguém está vendo o país em perigo. Mas, para proveito eleitoral, o presidente Lula faz essa cenografia, faz esse teatro de que há um perigo iminente, que a guerra com os Estados Unidos, ainda que de narrativa, o embate com os Estados Unidos está em curso. É política eleitoral. E no caso da economia, Denise, o ministro Dário Durigan fala que não é correto, nesse momento, falar em retaliação, em enfrentamento mais amplo, talvez, porque isso traria prejuízos aqui para o Brasil. É isso mesmo? O tom é esse? O tom é esse. Tem que tomar muito cuidado com reciprocidade, para começar, porque o Brasil continua sendo investigado junto com outros países, aquela questão do uso do trabalho forçado, e pode haver aplicação do adicional, da alíquota adicional de 12,5%. Então, isso ainda está em suspenso, vai ser decidido também. Prossegue as investigações em relação a muitos países. Vamos ver se eles têm como comprovar, mas se cutucar muito os Estados Unidos, pode ser que venha mais essa tarifa. Quem ficou fora da lista de isenção teria de pagar 37,5%. Isso inviabilizaria muitas exportações que são feitas para os Estados Unidos. E tem o risco da contrapartida de os Estados Unidos taxarem os produtos que vêm aqui para o Brasil, de colocar algum tipo de imposto adicional que desestimule a vinda desses produtos. O Brasil tem feito isso, por exemplo, com relação ao petróleo, por uma questão de estratégia para fazer frente à alta do preço do produto do exterior, reter mais o petróleo aqui no Brasil, no mercado doméstico, mas os Estados Unidos podem fazer isso. E o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para lá. Então, teria outras consequências, pode haver retaliações de outra forma por parte dos Estados Unidos. É muito diferente daquele embate pesado que nós tivemos de reciprocidade, sim, entre China e Estados Unidos no ano passado. A China tem munição para isso, tem força comercial para bater de frente e dobrar a aposta. Então, se eles colocam 25%, aqui no caso do Brasil, se fosse a mesma circunstância da China, colocaria 50%. O Brasil não tem essa munição toda, então é bom tentar ainda, por vias diplomáticas e negociações do setor privado, alguma possibilidade de aumentar essas isenções e escapar da taxação de 12,5%.